vocês estão? Eu sou a Lari. E eu sou a Brenda. Sejam bem-vindos ao canal Floresça. Sabe aquele questionamento de por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta dor? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. E se você já lembrou de alguém que esteja passando por algo parecido, já envia para aquela amiga. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém durante esse vídeo. Então já vai, compartilha esse vídeo com aquela amiga. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar o que você achou e compartilhar. Em Tiago 1, o 2 e o 3 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu lembro de dias que eu chorando, orando aos pés do Senhor, eu ficava me perguntando: por que, Deus? Por que tá doendo? Por que tá assim? Por que minha vida, todo sofrimento? Por que meu emocional tá desse jeito? Mas graças a Deus, hoje, com a maturidade, essa não é mais a minha oração. Esse pedacinho de frase, esse trechinho, não faz mais parte da minha oração. Com a maturidade, a gente entende que todas as coisas, tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. E isso inclui também as nossas dores. Você é reflexo de tudo aquilo que te aconteceu. Gente, Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer situação. Não que Ele deseja que nós sejamos machucados, mas é muito da dor que a gente tem é reflexo do pecado, é reflexo de tudo aquilo que a gente vive. Aí você deve estar se perguntando: poxa, Larissa, mas por que isso? Mas e quando a dor que eu sinto é que alguém me causou? O que eu faço com isso? Foi ótimo a gente ter chegado a esse ponto. Então vamos ler comigo lá em Isaías 53:4 diz bem assim: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sempre que a gente pensa na dor que o outro me causou, a gente deve vir imediatamente a lembrança na gente da dor que a gente fez o nosso Senhor passar. A dor que o nosso pecado gerou em Cristo. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o tamanho do amor de Deus para nossa vida. De Cristo se entregar até a morte de cruz em nosso lugar, mesmo que a gente não mereça, gente. Cristo foi moído por causa de tudo aquilo que a gente fez. Ele foi humilhado. Cristo padeceu por nós. Ele foi ferido, machucado, magoado, sem ter feito nada. E sempre quando eu penso na dor que o outro me causou, também vem, hoje, com a maturidade, vem na minha mente aquilo que o meu Senhor passou por mim. Cristo, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Cristo morreu sem ter pecado. Eu pequei. O salário do pecado é a morte. Eu deveria pagar por isso, mas Cristo pagou em meu lugar. Isso é graça, isso é amor. E quando a gente olha para a cruz, a gente enxerga a obra maravilhosa de Cristo, a ponto de perfeito, sem nenhum pecado, santo, se entregar pela nossa vida. Então é aí que a gente começa a entender a dimensão daquilo que Deus quer da vida da gente. Certos questionamentos começam a desaparecer da nossa vida quando a gente enxerga aquilo que Cristo fez por nós. E então, como a Larissa falou, a cruz lembra o pecado e o sangue, aquele que foi derramado na cruz, me lembra o perdão. Aquele perdão que a gente não merece de jeito nenhum, mas Ele veio até nós e nos limpou. Aquele sangue que nos cura, aquele sangue que nos justifica. O perdão, ele tira a nossa culpa. E mesmo sem a gente merecer, a gente foi perdoado. Agora, uma coisa também é que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma ação. O perdão é uma atitude. É você tirar uma culpa merecida. Então você também precisa perdoar. Gente, e a gente perdoa,
A gente não perdoa porque a pessoa fez uma coisa e tá tudo bem, não. A gente perdoa exatamente porque a gente foi muito ferido, a gente foi muito magoado, muito machucado. Exemplo disso, às vezes, é dentro da nossa família, a gente desacreditado. Quantas pessoas são marcadas na família porque a família inteira desmereceu ele. Você é o pior de tudo. E às vezes você carrega isso na sua vida, durante anos. Aquela coisa, que minha família não acredita em mim e tal. Às vezes pessoas próximas a nós, às vezes dentro do nosso relacionamento, pessoas nos machucam muito. E a gente, quando acaba isso, as pessoas nos machucam até o ponto que a gente fica, com aquela marca anos, meses, muito tempo depois. E quando a gente entende a obra de Cristo, é sobre isso, é sobre esse perdão. Aí quando a gente entende aquilo que ele fez por nós, a gente também tira sobre a vida da pessoa esse fardo, essa culpa de botar no outro, você merece. E a gente começa a ter atitudes ridículas. Muitas das vezes a gente age com a cabeça, a gente, sem pensar, a gente começa a querer que a pessoa pague por aquilo que ela fez. Não, e a melhor coisa é o perdão, é viver na plenitude, quando a gente entende aquilo que Cristo fez pela nossa vida. Lari, antes da gente perdoar uma pessoa, a gente precisa se perdoar. Porque é daí que vai surgir, é aí que vai brotar esse desejo do perdão, entendeu? E é o que eu falei, é atitude. Então, a partir desse vídeo eu te desafio a você pegar e colocar isso dentro de você. Eu preciso perdoar e ir. Perdoa, sabe? Não fica esperando sentimento nenhum. Só vai, perdoa uma pessoa, se perdoa, peça perdão, ofereça perdão e só vai. E a gente já falou sobre a cruz, que é o reflexo do nosso pecado. Falamos sobre o sangue, que é o perdão. E agora vamos falar sobre o terceiro dia, que foi quando Jesus ressuscitou. E agora sobre o terceiro dia, que foi quando Jesus ressuscitou, eu penso em esperança. É a esperança que traz um sentido para minha vida. É o sentido que me faz acordar e querer seguir Jesus, a seguir os passos de Jesus, por conta da esperança que a ressurreição dele me traz. A esperança em que um dia nós vamos nos encontrar com ele e que ele voltará e vai ser tudo pleno, perfeito, maravilhoso. E a gente tem que lembrar que Jesus também não prometeu que seria tudo mil maravilhas, maravilhoso, tudo perfeito aqui. Em João ele diz que no mundo nós vamos ter aflições sim, mas que a gente precisa ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, a gente também vai vencer. E Brenda, também tem a questão, quando a gente olha para a história, foi criado tudo perfeito, veio o pecado e depois da queda tudo se acabou, houve separação entre a humanidade e Deus, e com isso precisou de Cristo vir para poder que tivéssemos acesso novamente, para que houvesse essa ponte novamente do ser humano a Deus. Mas e se ficasse por isso, se não houvesse Jesus, gente, a mensagem, a história ficaria um vácuo, porque houve separação e acabaria por isso mesmo. E se Jesus morresse na cruz e não ressuscitasse ao terceiro dia, também a história não teria sentido, porque a gente não saberia que ele concretizou a obra, ele foi fiel, olha lá, ele morreu em meu lugar. E agora quando Cristo ressuscita e diz que ainda voltará para nos buscar, é exatamente isso que o Breno falou, é o sentido da nossa vida. É por isso que a gente acorda, quando a gente está com aquele problemão, a gente fala bem assim, vamos lá, caminhar, porque isso é necessário na nossa vida. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo que acontece na nossa vida. Então não tá lá, tudo, as nossas dores, todas as coisas. E por que é importante a gente tratar desse assunto? É porque tem gente perdendo a esperança, tem gente caminhando com Cristo, achando que a caminhada com Cristo, é dinheiro, eu vou estar bem. Não, gente, a gente vai passar por problemas sim. Mas a gente permanece por quê? Por causa da nossa esperança. E quando a gente entende tudo isso, a gente para de se questionar do porquê. Por que isso só acontece comigo? E por que eu tô passando por isso? Será que eu mereço isso? Quando a gente para entender tudo isso, quando você presta atenção nisso, quando você olha para a cruz de Jesus, o sangue, a esperança da ressurreição, você para de se perguntar. Porque foi como a Larissa disse, isso já não faz parte dela mais, essa questão. Ela já tá madura o suficiente para entender isso. E é isso que a gente quer passar para você hoje. É isso que a gente quer te mostrar. É isso que a gente quer te levar à maturidade. Para isso a gente fez esse vídeo. E então é isso que a gente quis passar para vocês. Então pare de se questionar porque isso está acontecendo com você e olhe para a cruz de Cristo e veja tudo que a gente causou
pra ele passar aquilo ali, que ele, inocente, sabe? Inocente, passou por aquilo tudo. Então olhe pra aquela cruz e veja como que tá a sua situação, qual é a sua situação. Então saiba que tudo que você tá passando, tudo que você passou faz parte do processo e vai ficar tudo bem no final, porque ele volta e ele volta pra nos buscar, graças a Deus. E é com essa frasezinha no final que eu me despeço desse vídeo. Então, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!